Fala aí, galera. Konnichiwa, que nem diz em japonês, boa tarde. Estamos aqui no Tubarão Podcast. Estamos entre amigos aqui e baita amigos, cara. Marcelo Arado, Felipão, Boa, bora. Damasceno e o Cáristo. E a honra eu vou deixar para eles se apresentarem. Vamos lá, Marcelão. Bom, primeiramente, prazerzão estar aqui. Obrigado, Obrigado pelo cara. É uma convite, honra, tá? Caliston. Tá à mesa com você, Felipe, também é um prazer. Eu sou o Marcelo Arado, tenho 42 anos, sou casado com a Alessandra, pai do Pietro, especialista em comunicação e branding, 18 anos na área e agora também há 4 anos atuando no mercado imobiliário, com muitas novidades por aí, Que Saito. massa, cara. Ô, tamo junto, tá? É isso aí. Vamos lá, Felipão. Saito, obrigado pelo convite, irmão. Ô, Tamo cara, junto. a honra é minha. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Felipe Damasceno, eu sou especialista em tecnologia e educação. E eu tenho ajudado pessoas a transformarem o conhecimento que elas têm em produtos que vêm para vender na internet, produtos que vêm na internet. A gente sabe que para mudar a educação eu preciso de bons professores e está faltando bons professores. Que E tem massa. muita gente que tem conhecimento e conteúdo, então eu ajudo essa galera a fazer esse conteúdo viralizar e, enfim, na internet, transformar esse conteúdo em um conteúdo que vende. Sou casado, tenho 2 filhos, uma bebezinha e um meninão de 9 anos. E estou aqui para mudar de fato a educação nesse nosso país chamado Brasil. Que massa, cara. Prazerzaço. E o nosso amigo Caliston? E aí, Tubarão, Vamos fala aí, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e oportunidade da gente poder compartilhar o conhecimento, aquilo que a gente vive. Eu atuo como estrategista digital. Inclusive, estou junto com o Saito já. Há quanto tempo, Saito? Tem um ano já, É né? Um mais, ano. acho que tem mais de Mais um de um ano ano, e pouquinho. montando estratégia. Que o meu papel é pegar o conhecimento de alguém e levar até as pessoas através de curso, através de mentoria, fazer com que a mensagem das pessoas alcance o mundo. Esse aí. É isso aí, cara. Uau! Legal, gente. E nós estamos hoje para bater um papo aqui bacana, para compartilhar muitas das nossas experiências vividas, contribuir para as pessoas. E eu sempre digo o seguinte, que é esses bate-papo, às vezes de forma informal, de uma conversa assim, querendo contribuir mesmo, que faz a diferença. Comigo foi assim. Eu, quando muito jovem, comecei essa jornada e foi através de encontrar pessoas no caminho, pessoas que me ensinaram e ambientes também que me moldaram, que fez toda a diferença. E eu queria fazer uma pergunta agora pro Marcelão Bora e lá. quero perguntar para ti o seguinte, meu irmão. Você comentou que deu uma virada de 180 graus na sua vida, momentos que você viveu realmente essa presença de Deus e Deus que te guiou, te iluminou e nesse caminho você conseguiu transbordar essa unção, vamos dizer assim, para muitas pessoas. Conta para nós um pouquinho como que foi isso aí. Pô, legal. Eu sempre gosto de voltar nesse assunto. E a gente tem poucas oportunidades de falar isso, né? A gente Sim, acaba não tendo muitas oportunidades. Mas muito legal essa pergunta, Saito, que nos bastidores a gente já conversou. sim, E realmente isso tem que ser algo para incentivar as pessoas também a terem essa metanoia, essa virada de chave. Porque foi o grande diferencial da minha vida. Porque a gente falando nos bastidores aqui sobre negócios, sobre condições financeiras, nós tínhamos, mas não tínhamos o principal, que era Deus comandando a nossa vida. Então, e não tem como a gente estar numa roda dessa aqui, uma mesa tão poderosa dessa, e não falar do Senhor, né? Se colocar Deus, eu falo, a gente não precisa colocar Deus em nada quando ele não nunca foi tirado, né? Então as pessoas às vezes me perguntavam, pô, por que de repente você começou a colocar Deus em tudo? Eu falei, olha, não é colocar, eu nunca tirei ele de nada, eu só descobri isso agora. E na verdade lá de trás, quando eu não tinha consciência, toda a história, todo o cuidado que Deus teve comigo, cara, e hoje eu tenho total certeza e clareza disso, é maravilhoso, né? Mas ao longo da minha vida eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu sim. pai, eu tinha 10 anos de idade. E perdi minha mãe com 22 anos. Então, a hora que você está começando a acordar para a vida, eu já tomei essa marretada. E aí, cara, eu sempre questionava Deus, falava, por que você está fazendo isso comigo, né?
E aí foi ali que eu criei um pacto com ele. Eu falei, olha, você não me larga, eu não te largo. Carinhosamente eu chamava ele de Barba. Falava, ô Você tinha Barba. quantos anos? Eu tinha 22. 22, cara. 22, mas já sem meu pai desde os meus 10, né? Sim. Então, meu pai e minha mãe também eram separados. Então, assim, cara, foi toda essa trajetória aí de um crescimento que precisou acontecer rápido, né? E aí, então, de lá pra cá eu fiz esse pacto com Deus. Mas ficou solto, né? Eu era assim, aquele negócio. Conhece Deus? Conheço, mas não na intimidade. E em 2018 para 2019 eu comecei a ter essa, esse sentimento, essa coisa que Deus já estava colocando dentro de mim, a minha alma clamando por algo. Aquele negócio, já comecei a acordar mais cedo, já fui buscar novos hábitos. Foi que 2018, de 19 para 20, aí foi a virada de chave mesmo. E em 2019 foi quando eu tinha a minha agência, quase 14 anos no mercado, atendendo o Brasil todo, atendendo. A gente tinha aberto a nossa sede em Assunção, no Paraguai. O negócio estava excelente, voando. Mas foi quando Deus colocou no meu coração: para com isso aqui. Que era aonde eu achava que eu tinha vencido na vida, né? Pô, venci na vida e tal. Mas quando Deus mostra as coisas, é numa profundidade muito grande. E aí entra a questão da obediência. Só acessa quem obedece. Só assim, E aí, e aí foi onde eu tomei a decisão do que ele colocou no meu coração, que não era mais aquilo de encerrar aquela história. E ninguém entendeu nada, né? Ficou todo mundo assim, ué. E foi ali que eu já comecei a sentir o favor de Deus, que isso foi em maio de 2019. E maio olha de que, 2019. desculpa, março de 2019. E olha o que aconteceu exatamente um ano depois, a pandemia, né? Então já era um tratar de Deus ali, já era algo. E nesse período, isso vai estar num capítulo do meu livro, que eu falo que eu era um idiota de armadura. Você imagina um idiota e um idiota de armadura. É Nossa. pior, né? Aquele cara, eu achava que eu era um bom líder, eu achava que era um bom pai, eu achava que era um bom marido, eu achava que eu era. Só achava. Mas quando eu percebi, eu falei, cara, eu era idiota de armadura. Por quê? Sentava com grandes pessoas, estive em mesas com grandes nomes e não dava atenção ou falava assim, esses eventos são eventos de uma semana, aquele que você volta, acha que você vai dominar o mundo e depois volta a ser tudo normal. Até que aí essa armadura ela foi furada, né? Foi igual ferro na manteiga. Vup! E Uma aí, espada que cortou. exatamente, ali tudo transformou, né? É uma honra que eu tenho a um grande senhor chamado Pablo Marçal, que Deus usou esse cara em 2019 para 2020 para furar essa minha armadura. E aí, a partir daquele momento eu falei, pô, eu preciso saber quem que é esse cara. E aí comecei a, a entender mais, a estar mais junto, a consumir conteúdos. E de lá para cá, todas as ferramentas que eu acessei, o IP mesmo foi um, Sim. né? Eu fiz o IP 115, depois eu fui staff em mais 3 IPs, 126, 128, 132. E o IP 133 eu tive a oportunidade de fazer com a minha esposa, que foi assim outra situação. Inclusive eu até indico as pessoas a fazerem os treinamentos com a esposa, Sim. porque a coisa é exponencial mesmo. E aí entrou a política quando a gente foi para Maceió. Então assim, Saito, História comprida, a mas história era é intensa, longa, né? mas é intensa. A gente vai ter oportunidades aí para falar mais para a galera. Se não só eu vou falar, a galera tem que falar também, mas assim, é uma pergunta profunda. Eu fiz essa pergunta para você, Marcelão, que todas as vezes que eu converso com você no telefone e a gente se conhece há pouco tempo, eu sinto essa presença muito forte. É uma coisa assim que chega nos nossos bate-papos assim pelo telefone, chega a arrepia assim, sabe? E eu fiz essa pergunta para você, uma pergunta bem aberta, ela é comprida mesmo para responder. É, E eu sei que mexe com você porque eu sinto essa energia. E eu vou fazer, sabe, Marcelo, essa pergunta para todos vocês porque eu sei que muitas pessoas se conectam comigo e falam assim, cara, o que é que você tem? Eu só sou esse cara hoje porque eu entendi a presença do Espírito Santo, Espírito de Deus na minha vida. é isso aí. Porque quando eu usava o lado humano, o ter, eu não conseguia dar um passo adiante. Eu ficava patinando, patinando, patinando e não saía do lugar. Eu É, entendi que, em primeiro lugar, é Deus.
E segundo lugar, tem muitas coisas importantes que a gente pensa que o segundo lugar às vezes é os bens materiais. Ele é importante porque se você não prosperar, você não tem como contribuir. É isso aí. Mas você tem que estar em cima de uma estrutura. E essa pergunta que você me fez, ela é muito longa para responder, só que é uma pergunta muito legal para a gente levar para quem é da sua audiência, da nossa audiência, essa reflexão. Sim. Porque às vezes você precisa revisitar isso aí, não é viver no passado, mas é realmente falar assim, poxa, olha quem eu sou, né? Quem Deus me moldou para ser. Então, quando a gente entende o que nós deixamos de ser por conta do nosso sentimento da carne e entendemos o que Deus quer na nossa vida, aí que o game é transformado. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falo que a vida ela me deu muletas de baseada para eu apoiar na muleta e ficar assim, mas a vida fez isso comigo, porque não sei o quê. Não, eu tomei decisões e depois com essa consciência eu fui entender que era realmente Deus também falando para mim, faz isso aqui. Eu lembro até hoje, o dia que eu estava assistindo a TV, minha mãe fazia uns 2 meses que tinha falecido. Eu vi uma propaganda, cara, da faculdade que eu queria fazer, que era publicidade e propaganda. Cara, na hora ali eu tomei a decisão. Mas por quê? Porque hoje eu tenho plena certeza que eu ouvi Deus aquele dia falando assim: faz isso aí. Vai. Empurrando Para assim, de ó, teimar. faz isso aí. Por quê? Porque ele já queria essa transformação para minha vida. Então, e eu não tinha consciência sozinho, né? Aí ele vai usar de pessoas, ele vai usar de várias formas, situações, que para que a você gente vai. entenda quem realmente nós somos na identidade em Deus. E é o que mais importa. E o resto depois, cara, né? A própria palavra nos mostra isso claramente. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois o Tudo resto mais será o acrescentado. resto será acrescentado. Então, quando a gente faz realmente entender isso, fala, cara, isso tem muita profundidade. Então, E isso é uma é por isso que coisa, nós estamos aqui hoje, né? isso é uma coisa assim que é muito interessante, porque quem olha hoje o empresário que é o Felipe Damasceno, o Marcelo, o Saito, o Caliston, as pessoas não sabem o que tem por trás. E eu gostaria de te ouvir agora, Felipe. A mesma pergunta que eu fiz pro Marcelão, eu Pô, faço pra tem ti. uma frase, antes de você fazer a pergunta, que eu aprendi, eu falo ela, que às vezes as pessoas elas olham para nós hoje e elas querem a nossa glória. Eu falo assim, ó, você quer minha glória? Viva a minha história. Pô, cara, isso é forte. Anota aí, galera, ó. É, Como que é? Repete aí. Você quer minha glória? Ó, Viva a minha história. Porque é muito fácil hoje as pessoas sentarem na mesa de comentarista, como os comentaristas, e começarem a jogar. Esse cara, eu acho que ele é isso. Não, mas isso aqui é assim. Não, mas também com as pessoas que ele convive, mas também por isso, isso, isso. Então é muito fácil você ser hoje denominado ou taxado de qualquer coisa. Aí existe o processo que o Marcelo entende bem, que é da comunicação e do branding, de você convencer, não que você precise, mas através da sua imagem percebida, sim. as pessoas perceberem que você realmente é aquilo. Principalmente para a gente que está no digital. Para a gente que está entrando, para quem está entrando ou para quem está no digital, essa imagem percebida, até as pessoas entenderem que você é real e você é aquilo, é um processo. E já entrando na tua pergunta, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Matriz do Caos. Matriz do caos. Matriz do Caos, baseado na minha história, naquilo que eu vivi. Eu trabalhei 10 anos num banco, né, num banco, não vou falar, acho que não é legal, mas foi uma história de tecnologia muito forte. Assim, eu comecei a tecnologia nesse banco. E aí depois de 10 anos nesse banco, na Crescente, eu tive uma experiência onde eles falaram para mim assim, eu entendi que eu estava entrando num lugar, e nesse lugar, se eu continuasse, eu ia corromper os meus princípios. Eu tinha certeza que eu não tinha que ficar ali, mas eu não fazia ideia para onde ir. O que eu vou fazer? Sabe aquela hora que você fala assim, cara, eu tenho certeza que eu não tenho que estar aqui, mas eu não faço ideia qual caminho tem que seguir. E aí eu comecei um conflito interno muito grande. Fui convidado para ir numa palestra, para vir aqui numa palestra em Alphaville, né, por uma pessoa aleatória. Falou assim, cara, tem um cara fazendo palestra, e para mim, no ambiente que eu estava, por isso que é importante ambiente, Sim. a gente olhar para o ambiente, falaram assim para mim, é um tal de Thiago Brunet, ele é um pastor,
Ele tá ensinando lá. Aí eu fui ver, eu falei, é autoajuda, eu não preciso de autoajuda, eu não tô com algum problema, porque eu quero Todo mundo saber fala o que isso. que eu vou fazer, mas autoajuda. E olha que interessante. Existe uma massa que acredita que o desenvolvimento pessoal é autoajuda, é tipo alcoólicas anônimos, né? Então a galera tipo não quer mostrar que livrinho de autoajuda. E eu custei a entender, mas aí naquele momento eu falei assim, poxa, cara, pra quem já tá lascado, vamos dar nada. E eu vim. E eu vim nessa palestra. Foi aqui no Blue Tree. E aí nesse evento, o Thiago ele começou a falar sobre o que é valor, o que é propósito, o que é uma decisão. O real sentido das palavras. E eu sempre me conectei muito com isso. Porque quando nós olhamos para aquilo que nós pensamos, por exemplo, meta, alvo, visão, são coisas diferentes, mas para as pessoas que não têm essa clareza, é tudo a mesma coisa. E quando tudo é tudo, tudo é nada. Quando tudo é a mesma coisa, o seu cérebro não sabe diferenciar o que é. Só um pouquinho. Anota essa aí de novo. Repete. Essa aí foi brava. Manda aí de novo. Quando tudo é tudo, tudo é nada. Cara, top, hein? Quando você não sabe a diferença entre visão, missão, ou alvo, metas, e todas essas palavras fazem a mesma, se dá o mesmo significado para tudo, o teu cérebro ele vai entender isso e ele vai acreditar que tudo é aquilo mesmo. Então, meu propósito é comprar um carro. Cara, quem disse que propósito é isso? A minha meta é fazer tal coisa. É alvo, é meta, é objetivo? O que que é? Um é para quê, o outro é por quê, o outro é o quê. Então, quando nós entendemos isso, e isso era uma coisa que me instigava, e o Thiago começou a falar sobre isso. Eu comecei a olhar e falei, cara, faz sentido o que esse cara está falando. E comecei essa jornada. Enfim, né? Entendi que a minha missão era mudar a educação no Brasil. Eu fui no evento do Thiago na Conferência de Destino, e na Conferência de Destino, a primeira que teve, eu tive uma experiência com anjos. Então, com Cash Luna, na época, o pastor da maior igreja da Guatemala. E olha que interessante, eu tenho uma história numa igreja onde os fundadores são da Guatemala. Inclusive, quem veio para cá, o filho dele, o menino que era meu amigo, meu parceiro dentro da igreja, ele era guatemalteco. Quem nasce na Guatemala é guatemalteco. Então, Bem diferente, né? é bem diferente. Diferente, gato. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa com esse cara que estava falando, o Cash Luna. Ele tem um livro, inclusive, muito bom, chamado Em Honra ao Espírito Santo. É muito massa esse livro. E aí comecei a entender e tive uma visão. Naquele momento eu tive uma visão e eu entendi que eu tinha que mudar a educação no Brasil. Mas olha que interessante, na inteligência bíblica fala que os filhos de Sacar, eles sabiam discernir os tempos. Não adianta você ter uma visão sem saber discernir os tempos. Sim. Então foi mais ou menos algo que aconteceu. Eu tive a visão, mas não tive discernimento dos tempos. E aí quis sair do banco. Tive uma oportunidade. O pessoal do banco falou assim, olha, o pessoal lá do país, a origem do banco, tá tendo umas bolhas bancárias, eles estão... Vamos trazer a galera para cá. O superintendente falou, vamos trazer a galera para cá. E o que você faz? Pega uns 4, 5 do teu time aí, dá um motivo qualquer e manda todo mundo embora. Aí eu falei, cara, não faz sentido, porque eles são operacional. Eu sou estratégico. Pega esses que estão vindo, põe no meu lugar e você me desliga do banco. Ele olhou para mim e disse, você tem certeza? Eu tenho. Ele, você tem certeza? E você tava bem no banco, Felipe? Tava ganhando bem? Cara, eu tinha uma estrutura muito boa. Sim. Tanto que eu tinha uma estrutura, mas aquilo estava me incomodando, porque eu não conseguia me ficar naquele ambiente. Eu perdi o desejo. Perdeu toda... Eu perdi o desejo porque eu fui levado para um lugar, chega um certo nível no banco, nessas instituições, que existem as concorrências para poder pegar o serviço. Sim. Os terceiros, vamos colocar assim, eu vou abrir aqui. Os terceiros, as empresas que vão concorrer a prestar serviços para o banco, algumas pagam para estar ali. Sim. E levam os superintendência para alguns lugares. E aí existe uma cúpula, vocês já devem ter ouvido falar da maçonaria, coisa e tal. Sim. Algo parecido. O que acontece ali fica ali. Entendi. E quando eu olhei aquele ambiente lá ia corromper meus princípios. Eu entendi, não faz sentido. Entendi. E aí ali começou toda uma confusão, uma briga interna de eu tenho essa estrutura, mas eu tenho meus princípios. E aí? Onde que eu vou? Quebre regras, mas não quebre princípios, né? É isso Era aí. bem isso. E aí naquela fase ali eu decidi largar tudo, frio na barriga, 10 anos na instituição, totalmente desatualizado com o mercado de trabalho. Eu falei, cara, eu vou empreender. Eu já entendi
eu tenho que mudar a educação no Brasil. Olha só, depois da conferência de destino, da experiência, Caraca. eu entendi que eu tinha que mudar a educação no Brasil. Mas você foi no peitaço, Felipe, assim, sem nada certo? Fui. Eu Só pra- entendi na conferência no final de semana, Entendi. na segunda-feira veio essa conversa e eu já pedi para sair. E o que aconteceu? Eu fui nessa época eu estava Sim. frequentando, né, uma outra instituição e a mulher chegou para mim no domingo, né, depois da conferência e tal, eu fui lá no domingo, ela chegou atrás de mim, da minha esposa e falou, olha, eu não sei porquê, mas Deus pediu para eu te pedir perdão como igreja. Nossa. Aí eu falei, uau, por quê? Aí eu entro num outro ponto. Eu ministrava em uma igreja, eu atuava numa igreja onde eu cresci, eu conheci minha esposa e tudo mais, ao mesmo tempo, tá? Nesses 10 anos, eu fiz 10 anos trabalhando nessa instituição, com jovens adolescentes no banco ali, na fase de crescimento, desenvolvimento, jovem Sim. aprendiz e tal, ao mesmo tempo fazer um trabalho na comunidade com jovens adolescentes e na Cracolândia também, com jovens adolescentes. Então, eu tinha esses 3 lugares. E aí meu coração ficou em confusão por conta disso, dessa proposta que o banco me fez. Eu falei, não faz sentido mais isso. Tinha essas outras áreas. E na instituição religiosa, na religião, o que aconteceu? Depois desses 10 anos trabalhando com esses jovens, esses adolescentes, começaram a trazer para mim, eu comecei a ser pressionado por quê? Eu nunca, eu digo o seguinte, eu nasci na igreja, meus pais são pastores missionários, mas eu nunca saí. E eu falo assim, é muito fácil, às vezes as pessoas saem e voltam, ou as pessoas nunca conheceram e de repente conhecem. O difícil é você estar dentro e conseguir furar a bolha lá dentro, da É aquela religião. parada que nós estávamos falando da bolha. Uhum, da religião. E eu cheguei um momento que eu comecei a ter dores de parto com a minha esposa de madrugada, falando, não faz sentido isso ser cristianismo, não faz sentido a gente viver essas coisas. E aí naquele momento eu comecei a desenvolver algo com a minha esposa, um trabalho com jovens adolescentes, e eu acredito muito no Mateus 28:19 e Marcos 16:15. E de fazer discípulos, os meus sinais acompanharão aqueles que creem. Quais são os sinais? E aí eu comecei a pegar isso pra mim. Eu fiquei um ano orando por pessoas na rua, sentando do lado de mendigo, pegando pessoas, comprando 2 lanches Caramba, no filho. McDonald's, sentando na mesa e falando, Espírito Santo, esse é seu, esse é meu. Fiquei 2 anos caçando isso, porque eu era filho de pastor. Mas, filho de pastor, por que você não tem a experiência que seu pai tem? Porque ele é ele, eu sou outra pessoa, eu não conseguia. Eu ficava ali, todo mundo caía na unção e eu não caía, eu não tinha experiência com Deus. Falei, cara, às vezes eu fingia que caía para poder fazer parte da ambiência ali. Então eu não tinha esse negócio. Eu me vi num banco, naquela situação, minha vida espiritual, Cara, sem experiência, e eu falei, cara, não faz sentido? E aí eu comecei a falar, eu preciso dessa experiência com Deus. Fiquei um ano orando, falando com pessoas, e as pessoas falaram, eu falei, você tá curado? A pessoa, não, tô igual. Eu falei, então tá bom, Deus te ama, Jesus te ama. Até eu conseguir romper isso. E quando eu rompi isso, nos adolescentes, eu comecei a ensinar os adolescentes a fazerem isso. E aí os nossos encontros de jovens e adolescentes começaram a ter sinais e maravilhas. Perna crescer, surdo escutar, cego enxergar, começou a acontecer essas coisas. Legal. E aí, eu tô dando um contexto geral, porque quando eu tive essa visão de mudar a educação no Brasil, estava muito ligado com essas coisas, com o trabalho que eu estava fazendo no banco. Os jovens entravam no banco na segunda-feira, balada, terça-feira, puteiro, quarta-feira, balada de novo, à noite virava, vinha quinta-feira, descanso, porque sexta é happy hour. E aí tem o final de semana. Então, eu falei, cara, essa molecada, esses caras, o que eles vão fazer? 17, 18, 19 Tudo anos, alucinado, não sabia o que queria, não tinha ganhando seus 10, propósito de 15 nada. mil, morando com os pais, sem compromisso com a vida, aquela vida louca, ao mesmo tempo na Cracolândia, atendendo jovens adolescentes, classe média, a galera que tava ali, eu comecei a buscar ir na igreja. Os jovens chegavam ali na igreja, adolescentes de um jeito, mas lá fora era outra coisa. Falei, que merda, o que tá acontecendo com essa geração? Eu não sei se vocês acompanharam, não sei quem nasceu na igreja aí, mas quando você é criança, chega na adolescência, sempre a galera sai. Aí depois de um tempo volta. Não sei quem vive essa experiência. Mas é um ciclo, eu falei, tem que quebrar esse ciclo. Não faz Você sentido. tem que permanecer. E aí, resumindo, eu não quero também conversar. Esse assunto é gostoso. cara, demais. A E gente você fica sabe 5 por que que horas eu aqui abordei esse falando. assunto? Porque assim, as pessoas têm que entender que por trás de um CNPJ, por trás de uma pessoa próspera,
Existe uma pessoa, um CPF ali, uma pessoa que ela tem sensibilidade, tem fé, tem amor a Deus. Por quê? Ó esse podcast, Tubarão de Vendas. É o Tubarão Podcast. Então, o Tubarão fala muito de vendas, não é? Qual foi o maior vendedor da história do mundo? Foi Jesus Cristo. Porque ele vendeu o amor. Quem foi inteligente de comprar, comprou e está vivendo bem. Quem não foi, está sofrendo. É isso aí. Mas Jesus vendeu o amor. E derivado do amor vem a compaixão, vem o respeito, vem tantas outras coisas que são maravilhosas. Mas o amor é a base de tudo. É a base de tudo. É isso. Porque o ser humano que não ama outro ser humano, ele não é feliz. Ele não consegue. E aí esses caras, a gente vê a galera assim, por exemplo, que está muito próspera hoje na vida, mas que não tem na essência, não tem na vontade essa aproximação com Deus, ele vai sofrer. Ou se não vai sofrer, já está sofrendo. Ou se não vai sofrer, não está sofrendo, ele é vazio. É A isso. pior coisa que tem não é você sofrer ou você ser feliz. A pior coisa que tem é você ser vazio. Você não sentir nada. Isso é duro. E por isso que eu abordei esse assunto tão especial, pessoal. E é muito legal isso aí, porque realmente as pessoas elas precisam ver, sentir e ser incentivadas a isso, Sim, né? Porque esse incentivo de realmente falar, poxa, mas a gente vê as pessoas pela internet, mas não sabe a vida que é, Eles são normais, eu sou como eles, pô. exatamente. Pegando o que você disse no começo, Felipe, eu sempre falo assim, ó, convide a pessoa para sentar na tua cadeirinha. A tua cadeirinha. Então, assim, né? Quer viver a minha glória? Mas viva a minha história. É isso. Senta aqui na minha cadeira para você entender. Né, às vezes as pessoas elas não conhecem profundamente a gente e querem nos julgar, nos rotular. Então, é, cara, muito legal esse momento aqui pra gente estar trocando essa ideia. E é foi, muito top. e foi por isso que, aí, resumindo mais ainda, história é longa, né? Sim, Mas quando eu, então, resolvi sair do banco, eu fui empreender nessa visão. Eu tenho que mudar a educação no Brasil. Aí quando você pensa em educação, você fala o quê? MEC. Aí pronto, já sei para onde tem que ir, para o MEC. Vou montar um projeto de educação, um modelo de escola, e vou acessar o MEC e vou chegar lá. Só que aí eu lembrei, poxa, para chegar lá eu tenho que ter um laço na educação. Vou atender, montei uma empresa e comecei a atender jovens e adolescentes. Eu ia nas escolas, dava palestra, trazia essa galera para a empresa e ensinava eles. Ok, o que aconteceu? Os pais começaram a falar, puxa, eu não tenho como pagar. Tá bom, então, depois você vê. O meu objetivo era, de fato, chegar até um MEC com esse lastro, de que eu já estava na educação. Qual que foi a minha falha no empreendedorismo? Eu mantive meu estilo de vida. Os meus gastos, aquilo que eu tinha, saí do banco, meu padrão de vida continuou igual, e eu só estava tendo saída, seu saída, ganho não saída, tá não estava igual. tendo entrada. O que aconteceu? Depois de 2 anos e meio, eu perdi tudo. Consegui chegar no MEC. Quando eu cheguei no MEC, eles falaram para mim basicamente assim: é muito bom, o projeto é muito bom, mas se a gente fizer isso, basicamente a gente vai dar poder ao povo. A gente perde o controle da massa. Sim. Nossa. Com outras palavras, eles disseram isso. Foi É ali que isso minha aí. ficha caiu. Minha esposa me ligou, falou: Fê, eles estão mandando aqui a terceira ordem de despejo, a gente precisa sair daqui, do apartamento que eu tinha alugado. Aí Isso aí foi em que ano, Fernando? foi em 2019. 2019, 2019. Final de 2019. 2019 foi um ano emblemático para muita Foi. gente, Pra viu? mim também foi. É exatamente o meu ano também, E 2019. aí aconteceu que eu cheguei em casa, aí ordem de despejo, eu tinha acho que R$ 50 na conta, meu filho com a minha esposa, minha esposa começou, a gente orava e estava buscando em Deus, e a direção que minha esposa recebeu foi: comecem a sacar as coisas. Tá bom, começou. Aí meu filho me perguntou: pai, a mamãe tá guardando meus brinquedos, tinha 3 aninhos, meus brinquedos na sacola preta, o que que tá acontecendo? Ele perguntou pra você Perguntou pra isso? mim. Aí eu tive que dar aquela engolida de Nossa choro. O que Senhora. que eu vou falar, né, pra uma criança de 3 anos de idade? Aí eu tinha conversado com a minha sogra. Eu tinha duas opções. Aqui em São Paulo, tem as praças, na ponte, e tem o pessoal para com umas barracas e coloca uns carros ali em cima, naquelas voltas ali antes das pontes, para Sim. entrar, acessar as pontes. Eu tinha duas opções: ou eu ia para lá, ou eu ia para casa da sogra. Palha era duro. Caraca, Felipe. Foi Eu tinha Foi essas tenso, duas opções. A minha sogra, ela morava na periferia na época. E eu falei: onde eu vou, né? E aí eu, puxa, cara, eu tenho 7 formações.
vários bancos me ligando para poder me chamar para ir trabalhar nos bancos. E eu queimando as pontes. Não queria voltar. Eu sabia aquilo ia chegar. Onde ia chegar. Tinha uma visão. E tudo aquilo acontecendo. Deus, o que está acontecendo? E aí minha esposa, diante do meu filho ali comigo, meu filho me perguntou aquilo. Pai, por que a mamãe está ensacando meus brinquedos? Tá colocando meus brinquedos no saco preto. Aí eu baixei assim. Falei, filho, a gente vai ver uma temporada nova. Uma aventura. Você gosta de aventura? Ele gosta, papai. Eu falei, a gente vai passar um tempo na casa da vovó. A gente vai dormir lá no sofá da sala da vovó. A minha sogra não tinha espaço na casa dela e nem sofá. A sala, que seria uma sala, era um lugar de cabeleireiro. Ela tinha duas cadeiras de salão ali que ela atendia o pessoal da comunidade. E eu tinha o sofá. Eu ia levar o sofá para lá para poder. Era um sofá cama. E Sim. eu e minha esposa e meu filho dormir. Resumindo, a gente foi para lá. Em um ano, eu saí do sofá da minha sogra e estava morando em Alphaville, sócio de uma empresa multimilionária. Caraca, Essa uau. foi a minha Cara, jornada. Em um ano, Em um ano. você saiu Do sofá da sogra do sofá da sogra. e estava morando em Alphaville, sócio de uma empresa multimilionária. Foi por onde eu construí a matriz do caos. A guerra antecede a paz. A paz antecede o... Uau, que história. A guerra antecede a paz antecede o conhecimento que antecede a prosperidade. Então, existe uma coisa que a gente precisa entender, e eu entendi isso na minha vida. Quando eu entendi que todos nós passamos todas as decisões pela matriz, a matriz está aqui. Eu comecei a desvendar o que estava aqui, para eu conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Eu peguei o meu conhecimento, eu não tinha, aí eu conheci o Pablo, né, no final de 2019. Sim. Aí eu fiz o MetaDP 110. E como que eu paguei o MetaDP? Foi engraçada a história. Mas eu vou deixar para um próximo podcast, tá? Que vai cumprindo isso. Pra quem quiser, vai lá no meu Instagram, me segue lá, que aí eu falo pra vocês como é que foi. Mas nessa de conseguir entrar no MetaDP, o Pablo, ele trouxe, na época custava R$ 5.000 o MetaDP. Então era bem diferente também. Eu vendi as duas bicicletas que eu tinha e passei um dia inteiro instalando cabeamento numa casa de uma senhora com meu cunhado que ele me convidou, porque faltou R$ 280. Eu fiquei o dia inteiro naquela casa com 4 gatos, 3 cachorros, da Atena estourado no volume da televisão, e eu me perguntando o que eu estou fazendo nesse lugar, o que eu estou fazendo aqui, olha o preço que eu estou pagando, por causa de R$ 280, eu sou muito mais que isso. Aquelas coisas que vêm, né? Por que eu Na preciso cabeça passar? vem, passa tudo. Eu quis sair do apartamento umas 4 vezes, mas meu cunhado, onde você tá indo? Não, só tô pegando um ar aqui, um cheiro de cachorro molhado lá dentro. E, enfim, fui pra casa, virada do ano, 2020. Eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas a transformar o sonho delas em realidade. Eu tenho essa capacidade e eu vou fazer comigo. Não tinha curso, não tinha dinheiro para comprar nada, tudo. Eu falei, eu vou criar o meu próprio curso com o meu conhecimento. Foi aí onde eu entendi que nós temos uma essência. Cada um de nós temos um conhecimento que pode ser transformado em produtos que podem ser vendidos na internet. E muitas vezes a dificuldade é você encontrar qual é a tua essência, qual é o teu DNA. E aí foi o que eu fiz comigo. Eu fiz um produto e falei, eu mesmo vou usar esse curso que eu fiz para mim mesmo. Eu gravei o curso com um menino, a história também é louca, mas depois eu explico. Gravamos e eu apliquei aquele curso em mim. Foi o que me fez sair em um ano do sofá da minha sogra que está morando em Alphaville, sócio de uma empresa multimilionária, Sensacional. aplicando a matriz do caos. Desenvolvi um livro, Nunca Mais Fale, Deixa o Resultado Gritar por Você. E aí só fui desenvolvendo. Parabéns, cara. Parabéns. Que história Excelente. impactante. Em casa a gente teve um treinamento muito sólido, sabe? Você conhece um pouco e ainda criança eu já tive as minhas experiências com Deus, fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Cresci num ambiente muito saudável, família próspera, muito abençoada. Mas por ser uma família tão boa, isso gerou uns bloqueios na minha vida, acredita? É porque existe um termômetro, não pode ser bom demais, nem pode ser ruim demais, porque isso pode gerar alguns bloqueios. Qual foi o bloqueio que gerou na minha vida, Marcelo? Eu tinha tudo, tudo que eu queria eu tinha. Então era só acessar. Chegava nas empresas do meu pai, então não tinha uma dificuldade, não tive que me esforçar.
E por um tempo isso foi um problema para mim. Até que eu fiz o IP, até que eu fui me desbloqueando, entendendo que, na verdade, meus pais me deram o melhor que eles puderam dar. E eles fizeram tudo isso por amor a mim. Talvez você está assistindo aqui, e tomara que tenha jovens assistindo isso aqui também, honrar pai e mãe é aceitá-los do jeito que eles são. Ó, É não forte. querer mudá-los. Repete isso aí, gente, ó, e anota aí, ó. É, Anota aí. Honrar pai e mãe é aceitar eles do jeito que eles são Top. e não querer mudá-los. O adolescente ele tem essa loucura, né? Porque quando criança o pai é herói, e quando se torna adolescente, a gente começa a encontrar as falhas e os defeitos nos pais, está tudo certo. E eles têm que ter defeitos mesmo. O problema é você querer mudar. E eu tentei. Provavelmente vocês também, em algum momento, já se revoltaram com os pais de vocês. A minha história é um pouco essa. É que eu resolvi. Hoje eu estou aqui em Alphaville há 20 dias por uma decisão. Eu contei para vocês que eu tinha tudo, né? Até no meu casamento, eu fui para a lua de mel e usei dinheiro dos meus pais. Doideira? Com o cartão de crédito dos meus pais. E eles fizeram isso, eu sou muito grato a Deus por isso. Mas quando eu entendi, falei, cara, eu preciso cuidar da minha vida. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu preciso abandonar, preciso criar a minha história. romper esse cordão umbilical, né? E é difícil. E quando eu cortei, eu saio esse cordão umbilical, que eu decidi mudar da minha cidade, que tinha mais de 25 anos que eu morava lá, mudei para a cidade de Anápolis. E lá eu encontrei um novo desafio, um novo bloqueio. Qual que era o bloqueio? Como eu sempre tive tudo, quando eu precisei construir a minha história, eu me senti incapaz. Cara, eu não consigo. Eu falava para mim mesmo de forma inconsciente, tudo que eu quero eu não consigo. Começo algo não dá certo. Vou empreender em tal área não dá certo. Nossa. Comecei a trabalhar em uma empresa, não é para mim isso aqui, não nasci para isso. E a gente vai, a cada novo desafio, a gente vai encontrando um novo bloqueio e a gente vai rompendo esses limites e vencendo. Mas a minha história é essa, e você perguntou qual que é o meu contato, minha intimidade com Deus. Foi dentro de casa. Eu lembro que eu tinha uns 11 anos, talvez, minha mãe chegou com uma revistinha chamada Jovem Cristão. Ela sentou na cama comigo e foi lendo. Lendo todos os detalhes, mostrava sobre Você tinha quantos pecado. anos, né? Tinha uns 12 anos. Já tava entendendo Mostrando os bastante coisa já nessa época. pecados, intimidade com Deus. Eu lembro direitinho. Então, assim, eu tive uma estrutura muito forte, um ambiente muito saudável dentro da minha casa. E por isso que eu tenho possibilidade hoje de encontrar em Deus um pai. Um pai que eu posso falar, que eu posso ligar a hora que eu quiser. Top. É bonito quando a gente reconhece o que você falou agora foi forte, cara. Assim, porque muitas pessoas não têm coragem de admitir, né? Que o nosso orgulho de ser humano sempre é colocar a culpa nas outras pessoas, né? Culpa nos pais, culpa no chefe, culpa na sociedade, culpa na esposa, culpa nos filhos. E a gente assumir é realmente é um gesto de muita grandeza, porque só assim a gente cresce. Eu vejo assim, quando fala sobre Deus para mim na minha vida, é uma coisa tão especial que às vezes falta até palavras para conseguir descrever exatamente o que eu sinto em relação a Deus. Deus para mim é tudo. E eu tenho assim uma conexão com Ele que eu falo com Ele toda hora. Até eu tenho meu time de tubarões de venda agora prestando mentoria para a galera. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte: honra o seu corpo, a sua saúde, honra tudo aquilo que Deus te deu de graça já. Antes até de ficar assim, orando e pedindo para Deus as coisas, faça a sua parte. A parte de saúde é uma coisa tão importante, porque ele fez tudo. Imagina, quando ele fez a terra, o mar, o céu, ele fez o homem por último. E quando ele fez o homem, ele já estava tudo pronto, só para desfrutar. E essa presença de Deus na nossa vida tem que ser uma coisa assim, não assim a gente querer acessar, mas tem que ser uma coisa
que nós temos que entender que Ele é tudo. Essa é a minha relação com Deus. Quando eu vejo assim, todo projeto que eu vou iniciar, qualquer coisa que eu vou fazer, eu pergunto para Ele, eu converso com Ele. E aí eu fico prestando atenção no que Ele vai falar. Às vezes Ele fala através do Felipe, às vezes Ele fala através do Carlos, através do Marcelo, através de uma criança, através de um idoso, através de um ambiente. Eu fico prestando atenção. E eu sei que às vezes eu sou falho porque às vezes muitas coisas ele me mostrou e eu não consegui ter a sensibilidade de enxergar. E aí eu bato o narizão no chão de novo. E isso é tão natural que acontece conosco isso. E é tão natural também que o amor dele é tão grande por nós que a qualquer momento eu falo por mim que eu volto para ele e os braços dele estão abertos para mim. Uau. É uma coisa assim que eu falo assim, até me emociona um pouco, porque por tudo que eu passei, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, muito aguerrido para trabalhar, muito inteligente para fazer as coisas, muito bom de relacionamento, mas eu tinha um ego muito grande, porque era o eu. E quando eu vi que realmente eu precisava de Deus e eu acessei Deus e ele não fez nenhum tipo de restrição, dizendo assim, ó, eu vou atender o Marcelo primeiro, eu vou atender o Carlos primeiro, eu vou atender o Felipe primeiro. Ele falou, não, vem, vem. Eu me senti a pessoa mais especial da Terra. E quantas pessoas que já acessaram, já me acessaram e senti essa presença de Deus em mim, é muito gratificante, é uma honra muito grande. Pessoas que às vezes precisam ouvir da minha boca alguma coisa para ela entrar no trilho novamente. E isso é um cuidado muito grande que nós temos que ter para não, de novo, não cair. Eu digo por mim, de novo, não cair no eu. Não sou eu. É nós. É eu, Deus e as pessoas. E quando eu tá o nome aqui é muito forte, tubarões, tubarão de venda, não sei o quê. Parece um nome assim agressivo, não é? Mas é o seguinte, nós não nascemos para comer capim. Nós não nascemos para comer capim. Não tem aquela música lá, eu ouvi do Pablo isso aí no podcast dele, aquele Hakuna Matata. Aquilo lá é. E eu fiquei analisando aquilo, eu falei assim, nós não nascemos para comer capim. O leão, ó, o leão, tubarão e a águia são três animais muito fortes. E esse tubarão, você sabe por que só esse tubarão? Tubarão eu sempre fala o seguinte, tem três animais que eu coloco, correlaciono com esse nome. É o tubarão, a sardinha e o golfinho. Ou você é sardinha, que você fica mais tranquilo, é o do perfil da pessoa de ficar mais tranquilo, às vezes seu CLT lá, faz parte. E não se expor tanto, não levar cacetada, quem se expõe leva cacetada, é natural. Tranquilo. Ou você pode ser o tubarão, de inspirar as pessoas, de tomar a frente, liderar, levar porrada, continuar firme, ir para as cabeças. É o tubarão. O que nós não podemos ser é o golfinho. Por que o golfinho? Ele é grande igual o tubarão porque ele já entra no mar com um X nas costas. Todo mundo vai olhar, todo animal maior que ele vai querer comer ele. Só que ele não tem a força, não tem a habilidade e não tem a vontade do tubarão. Que é o que? As pessoas que vivem de aparência, que era eu antes. Isso é forte, hein? É pesado, cara, porque às vezes as pessoas que às vezes se conectam comigo para aprender comigo, eu falo de uma forma muito simples aquilo que eu tenho para inspirar. Por quê? Porque eu vivi tudo isso. Nós estávamos conversando há pouco aqui, eu vivi tudo isso. É coisa assim que esse eu que eu falo tanto, ele é tão forte que ele te arrebenta na carne, ele te arrebenta na parte de dinheiro, no poder. Poder é pior que dinheiro, e a carne é pior que o poder. Ele embebeda. E quando nós não se damos conta, nós já estamos lá, envolvido naquilo tudo. Igual você falou, se eu não saio, o que você quis dizer assim, se eu não saio daquele banco hoje, eu não sei se eu tinha família, se eu tinha filho, se eu não tinha Provavelmente nem eu eu não ia ter mesmo. mais, não ia ter mais Nem família, eu não. mesmo. É. Se o Marcelo não fala, se eu não obedeço a Deus, fala, Senhor, eu sou seu filho obediente, não sei o que ia virar.
Com certeza. Quando eu falo esse idiota de armadura, era isso, né? Era você entender que você tem uma empresa, você está muito bem conceituado no mercado, você é... Então, assim, você nunca enfrentou as dificuldades que o empreendedorismo traz para nós, de uma maneira muito forte, né? Claro que o empreendedor ele sofre dificuldades todos os dias, mas não ao ponto de você falar assim, vou fechar a minha empresa, né? Esse nível. E você entende que através do seu resultado financeiro, você pode conquistar tudo que você quiser e você acha que isso é o teu limite, era o que acontecia comigo, que é o chamado vencer na vida. Você acha que você chegou num topo que, meu, tá tudo certo, né? Eu moro onde eu quero, ando com os carros que eu quero, faço as viagens com a minha família. Na época eu corria de kart, tinha meu kart que era o melhor, sempre tudo do mais novo. E aí começa, aí Deus fala o seguinte: peraí, não é isso aí, eu preciso tratar teu coração. Então, quem assiste a gente aqui hoje e fala, pô, os caras são bem-sucedidos, tem as empresas, tem. Poxa, mas para entender isso, que essa ser bem-sucedido no empreendedorismo hoje, se fosse de um modo frio que eu chamo, você não se sentiria completo. Sim. Porque assim, é um vazio o tempo inteiro que você não entende de onde vem. Você fala, poxa, mas a minha esposa relata que às vezes eu chegava, na agência sempre gostei de andar de blazer e tal. Eu chegava, sentava, tinha o nosso sofá num canto, e às vezes 3 horas da manhã eu acordava, eu estava na sala ainda. Aí eu ainda, amor, você não me chamou? Eu chamei. Tentei, Várias eu vezes. tentei te acordar um monte. Então ela até falava, meu, você ficava aí marinando. Então, ou seja, chegava cansado do trabalho, só fazia aquilo, não dava atenção para a família, não achava que, eu tô dando tudo para eles que o dinheiro pode comprar. E aí Deus veio e falou assim, ó, quebrou esse teto da minha vida. Ele me mostrou algo muito maior, Sim. infinitamente maior. Que aí eu olhei e falei, cara, não faz sentido realmente eu ficar achando que isso aqui é o meu platô, é onde eu cheguei e tá tudo bem. Não, não tá. Ele queria me mostrar algo maior. E o Felipe colocou uma situação que eu sempre trouxe também da questão que onde só sai e não entra, seca. E foi isso que Deus me mostrou quando eu comecei a questioná-lo da situação financeira, porque depois disso a gente enfrentou assim algo financeiro muito forte na nossa vida, uma reestruturação, e foi quando Deus me mostrou um lago muito grande, e esse lago que só saía, mas não entrava. Mas nesse momento Deus falou assim: eu estou tratando esse lago, e agora a água que vai entrar aí vai ser água boa. Então, ou seja, não que o que entrava não era bom, mas é que ainda não tinha ele na história. E aí foi onde ele falou: agora comigo vai ser diferente. E na verdade, que nem eu disse lá atrás, Deus sempre cuida da gente. Mesmo as pessoas que não o aceitam, mas é a possibilidade da gente acessar algo que está tão fácil para nós que a gente, por inconsciência ou algo que não faz a gente acessar esse amor de Jesus, entender o que ele fez por nós, que não faz a gente ter o resultado que a gente merece, que a gente precisa ter aqui na Terra. Sim. Então, hoje eu falo que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Sim. Eu converso com grandes empresários que eu falo assim, depois eu saio da reunião e falo, como é que pode, realmente a gente vai ter que fazer esse cara acessar Sim. esse amor para ele entender que esse dinheiro aí que ele tanto bate no peito que ele é o cara, não vale de nada. E uma coisa interessante, não sei se vocês vão concordar comigo. É engraçado que quem bebe dessa água, que é sentir a presença de Deus de verdade, a sentir a presença de Deus de verdade, não é que Deus está na nossa frente aqui, não é isso. É quando a gente tem isso aqui com as pessoas. Sabe esse carinho que você teve com o morador de rua, de orar para ele, comprar marmita e ficar um tempinho com ele ali? Você não estava fazendo para o morador de rua. Porque assim também Deus falou que quando fizer para os pequeninos e aqueles que estão precisando, era para ele que estava fazendo. E era dessa forma que eu encarava. Eu Cara, queria é muito tanto ter um forte. relacionamento com o Espírito Santo palpável que eu enxergava em todas essas situações
que era ele. Eu falei, o Espírito Santo, eu assim, eu tava treinando na minha mente a escutar a voz do Espírito Santo. Eu fiz umas coisas malucas, como por Você tava exemplo, aberto, né? tava aberto. Eu comprava 2 lanches e colocava ali, ficava eu comendo um e conversando com a cadeira como se fosse ele. No carro, quem passava do lado achava que eu era louco, porque eu chorava, eu batia, eu dava risada, maluco ali, eu tava materializando ele do meu lado. Aí teve uma situação que eu cheguei eu peguei um lanche desse, né, comi, eu trabalhava em banco, de terno, no shopping Guatemi, lá em Pinheiros, né, um dos shoppings mais tops ali. E eu peguei, beleza, né, você não vai comer, né, Espírito Santo, então me mostra pra quem que você quer dar. E eu ficava assim, escutando o pensamento que vinha, eu descobri que o pensamento pode vir de caminhos diferentes. Então eu precisava identificar quando era ele e quando era só meu emocional. Eu tava ali e tal, e eu vi assim um cara parado com uma maletinha, uma maleta que eu Sim. falei, que essa maleta vale tudo que eu tenho na vida. Só, pelo jeito a maleta, o cara todo alinhado, olhando pra cima, e eu escutei, o pensamento veio, entrega pra ele. E aqui eu senti aquele calafrio. Sim. Olhei pro lanche, olhei pro cara, olhei pro lanche, olhei pro cara. Não tem a ver, isso Não não é faz isso, sentido. não. É coisa da minha mente. Aí eu pensei de novo, eu senti de novo. Só que eu tava tão all-in pra isso que eu não colocava filtro. Sentia de sentar do lado do mendigo, eu sentava. A galera que tava andando comigo no almoço, saía com o meu time pra almoçar no banco. De repente eles olhavam, cadê o Felipe? O Felipe ficou sentado lá atrás. Aí eles não sabiam se iam. Não, vai almoçar, daqui a pouco eu alcanço vocês. Eu tava nessa fase. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei perto do cara, olhei pro cara, o cara olhou pra mim assim com uma cara mais meio séria, assim, Cara, eu tava comendo ali e eu comprei 2 lanches. Imagina a cena, cara. O cara olhando pra mim assim. Muito A bom. doideira, velho. Eu. Desculpa te O atrapalhar aqui, cara ficou até com mas. medo de você, mano. Esse cara é doido. Não, O e que ele que ele olhando pra mim com a quer? cara séria, assim, fechada. Aí eu olhei o lanche, aí eu olhei pra ele, aí eu falei, posso te dar um abraço? Do nada saiu. Posso te dar um abraço? Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, vou tomar uma porrada aqui. Ele abriu o braço assim, aí ele abriu assim, eu abracei ele. Quando eu abracei, o cara começou a me apertar e começou a chorar. Caraca. Desesperado. Aí eu olhei assim, a galera ao redor, assim, imagina, 2 caras de terno, chique, arrumado, abraçado e parecia que tava brigando. Eu falei, daqui a pouco vão chamar o segurança e vai dar ruim esse negócio aqui. E aí o cara começou a desabar, eu, calma, irmão, tamo junto. E aí eu pensando, que Espírito Santo, e agora, né? Qual que é a próxima fala? O que eu tenho que falar pra esse cara? Eu, calma, fica em paz, mano, fica em paz, tranquilo. E aí acalmei ele ali, não escutei pra falar mais nada. E aí ele acalmou o coração, aí ele abriu os olhos pra mim e falou assim, olha, eu acabei de tomar um golpe nos meus negócios. Perdi não sei quantos milhões de todas as empresas e tal. E pra mim a vida perdeu sentido. Eu tava aqui olhando pra ver onde que eu ia subir porque eu ia me jogar lá de cima. Nossa, cara. Aí eu entendi o lanche. Não tinha a ver com o lanche. Era a sensibilidade que eu tava buscando. E ali foi onde começou a dar a chave começou a virar nesse quesito. E eu tive essa experiência. Então, é a questão de É uma você. honra muito grande, né, Felipe? Saber que o Espírito Santo falou assim, ó, vai lá que você é meu soldado para essa guerra aí. E eu estar disponível. É. Cara, isso é Eu muito decidi estar legal. disponível. Essa decisão de disponibilidade, eu falo que tem uma oração, que é a oração mais perigosa do universo, do mundo. Se você não estiver realmente disposto, não faça ela. Sabe qual é? Não. Eis-me aqui. Essa oração, se você não estiver disposto, não faça ela. A gente começou um projeto em Maceió, inclusive é um projeto que a gente vai continuar aqui, que realmente a palavra é sensibilidade. A gente buscar a sensibilidade e ser instrumentos do Espírito Santo para que a gente possa ajudar as pessoas. E nós tivemos muitas oportunidades em Maceió de fazer isso, cara. E como que quando a gente está sensível, o Espírito Santo age. Uma vez a gente estava na praia, eu tava assim, conversando com o pessoal e de repente eu olhei pro horizonte, tinha um senhor vindo com o carrinho. E Deus falou assim para mim no coração: manda ele embora para casa. Aí eu, como assim, né? Nem conheço o Como cara, assim mandar Senhor. embora? Aí eu entendi. Cheguei no senhor,
Tudo bom, senhor? Tudo bem e tal. Quantos picolés tem ainda? O que o senhor ia fazer se o senhor vendesse todos agora? Ô, filho, eu ia pra minha casa, tô com uma dor nas Não pernas, tô não aguentando. tô aguentando, ele empurrando aquele carrinho. E eu falei assim, então, o senhor acabou de vender todos os picolés. Vamos contar quantos tem aí. Agora o senhor vai sentar aqui e vai curtir. Eu lembro que eu peguei o bonezinho dele, coloquei o boné, saí na praia ali, chamei a galera, falei, gente, ó, picolé aqui, todo mundo ficou sem entender nada. E olha só como a bênção, quando ela vem, aí um senhor do lado se motivou com a nossa ação, perguntou se ele já tinha almoçado, ele falou que não, ia levar ele para almoçar, e um outro rapaz do lado veio, falou assim, ó, vi a ação de vocês, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero abençoar a tua vida. Se eu não me engano, acho que tinha R$ 300. Caraca. E ele falou assim, nossa, é exatamente o valor que eu precisava para pagar a minha conta de luz que está atrasada. Então, assim, mas igual essa, nós fizemos muitas de estar passando do lado, assim, o cara vendendo bombom, e aí a gente conversar, parar, conversar com o cara, e eu e minha esposa, a gente só se olha. A gente já sabe que um ou outro recebeu o comando e a gente vai junto. E aí a gente Legal. começou a entender a história do cara, como é que era, quantos ele vendia, quantas vezes por dia. Ele abriu. Falou: olha, isso aqui é o meu segundo tempo. Eu trabalho e à noite eu venho aqui para vender os bombons que a minha esposa faz. Porque a gente está com um recém-nascido e tal. E aí tá, beleza. Quanto você vende por dia? Aí o cara começou a contar. Aí eu falei: não, então hoje você vai para casa curtir mais cedo a sua família. Vamos Que contar, massa. vamos contar quantos bombons aqui. E olha só, aí uma outra pessoa, a gente comprou todos os bombons, a gente saiu dali. Aí uma outra pessoa veio pedir para nós. Aí eu falei assim: você sabe vender? Sei. Então, ó, tem 45 bombons aqui. Você vai vender para essa galera toda aqui, você vai fazer dinheiro com isso aqui. Cara, que legal e tal. Então, e várias outras. Aí uma que inclusive tem o vídeo, a gente não postava esses vídeos, né? E o projeto nós não aparecemos. Só aparece a pessoa se ela autorizar. E a bênção que a gente está fazendo para incentivar as outras pessoas. E a gente estava numa dessa e a gente tinha conhecido algumas pessoas nesse caminho lá de Maceió, nessa vida que nós tivemos lá. E aí a gente, Senhor, assim que o Senhor nos dá a bênção, a gente também quer transmitir essa bênção. A gente quer fazer com que essa bênção vá mais longe. E aí, cara, a gente estava sensível para a gente abençoar uma pessoa e não vinha. E a gente pedindo isso. Quem é? Quem é? Quem é? Porque fila de mercado, a gente pagar conta, compra dos outros, nós fizemos várias vezes. E assim a gente foi. Mas essa a gente sentia que era especial. E aí um dia aconteceu, a minha esposa chegou, a gente achou o casal. E ainda foi através do meu filho. É um casal que recém-chegado em Maceió, eles estão com um carrinho de lanches. E aí eu falei, tá, vamos lá ver então se é isso mesmo. Vamos ver se é, né? Aquela história. E cara, quando eu cheguei lá, Deus foi falando no coração e a gente gravou o vídeo. E aí, na hora de pagar, né? A gente comeu o lanche. E na hora de pagar, aí eu fiz o Pix do valor que Deus tinha colocado no meu coração. E aí, entendendo a história deles, era exatamente o valor que eles precisavam para terminar de pagar aquilo que eles estavam em dificuldade naquele mês. Mas aí a história do lanche, por que eu estou fazendo questão de contar isso? Não era essa bênção. Olha só. Aí ela ficou muito amiga da minha esposa e revelou para minha esposa assim: olha, eu sou cristã, eu busco Deus todos os dias, mas meu marido não. Ele não acredita nesse Deus que eu acredito. E aí a gente começou a entender, falou: olha, então Deus vai mover, né, para que ele também acesse essa frequência que você tá, e ela era o que eu mais sonho. Aí aconteceu isso, eu acordava Maceió todo dia 4h27 da manhã, e aí eu fazia meu momento na praia 4h59, então eu acordava muito cedo. E quando eu fiquei online 4h27, eu percebi que ele estava online. E ele já me chamou 4h30 da manhã. Marcelo, pode falar? Aí eu, caramba, claro, posso te ligar? Pode. 4h30 da manhã. Fui pra varanda, fala, velho, aconteceu algum problema? Ele, não, mano. É que
aquela experiência de ontem foi muito forte para mim, eu não dormi ainda. Eu falei, isso, mas como assim? Cara, meu Deus, eu preciso beber dessa água, eu preciso conhecer esse Deus. E eu preciso da tua ajuda. E aí eu falei, então tá, então a gente vai ter um processo juntos agora. E aí no meio desse processo ele olhou e falou assim, cara, eu quero ser batizado nas águas. Então olha só, não era a bênção que a gente foi levar, na verdade o que Deus estava usando a gente. E até tem um vídeo no meu Instagram do dia que eu batizei ele no mar, cara. Foi lindo, 5 da manhã, aquele nascer do sol maravilhoso. Então, o que que eu quero dizer? Que a bênção que a gente acha que é, Deus vai lá e multiplica por 100. Ele fala, não, peraí, você precisava dar essa bênção, né? O coração era levar o lanche, né? Então, o nosso coração era levar esse valor para eles, que foi bênção. Mas daí Deus falou assim, ó, agora essa água que você bebeu, que você está bebendo, eu quero que você faça ele beber. E aí teve o batismo dele e tal. De lá pra cá, a vida dele só foi prosperidade, cara. Prosperidade absoluta. A empresa cresceu, deles, fato, cara, foi assim algo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. se você pegar 1.000 pessoas, 100.000 pessoas, 1 milhão de pessoas prósperas, a história é sempre igual. Ele só prospera de verdade. Que quando a gente fala prosperidade, parece que é só monetário, né? Só dinheiro. É o menor. Prosperidade não é dinheiro É só, né? tudo. Não tem, É isso. É você conseguir olhar nos olhos dos seus filhos e sentir o amor deles e você poder dar o amor para eles. Se você poderoso. tá bem com a sua esposa, amar ela de verdade, com os seus pais, com as pessoas que estão ao seu redor, ter essa sensibilidade. Você chegar perto das pessoas e começar a falar de Deus e vai se arrepiando todo assim, ó. Isso é verdadeira prosperidade. E depois o resto, tudo vai ser acrescentado. Tá na Bíblia isso aí. É isso. Eu acredito que Deus ele gosta muito de jogos, né? De mapa de tesouro, assim, né? Sim. Ele só revela a próxima pista depois que você caminha com aquela que você pegou, né? Então, o lanche, o Pix, essas coisas são coisas que a gente vai, que é o que ele mostra. Ele não vai revelar o próximo. E aí chega na hora, porque ele quer provar o nosso coração também. Sim. Não, todo tempo ele tá provando a gente. Então isso é muito massa isso. Agora, Saiko, queria te fazer uma pergunta. Sai. Saito, eu queria te fazer uma pergunta agora. É, essas nossas histórias, baseado na tua experiência, baseado no que você faz, né? E eu acredito que você foi muito intencional nessas perguntas, nessa pergunta pra gente, né? Porque tudo isso tem a essência da venda. Sim. Tudo isso está relacionado à venda de alguma forma. Queria que você pudesse falar pra gente Sim, o que você com pega. certeza. Porque eu acredito que isso é um método, é um jeito que você também conecta com as pessoas, né? Sim. Então, pelo pouco tempo que a gente tem de convivência, em poucas perguntas existe a extração. Você consegue extrair muita informação, Sim. né? E como que é isso? Isso tudo que a gente viveu, porque as pessoas estão vendo, elas olham os empresários, elas olham os caras Sim. que estão na internet, mas elas não conheciam esse nosso lado, Sim. né? E como que a gente pode trazer isso para essa conexão com as Com as vendas? vendas. As vendas, assim, essa pergunta tua, ela é muito, ela é muito interessante, porque as pessoas, elas não conseguem separar o que é material, espiritual e pessoal. E tem que ter uma separação. E dentro dessa primeira separação, depois você pode juntar. É como se fosse um filtro. Como se fosse para fazer um tratamento de água. Vai separando, 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 depois você toma água. A parte de venda, relacionada à parte espiritual, ela diz o seguinte: quando você vende, quando você oferece alguma coisa para o seu cliente, isso realmente você entende que vai ser bom para ele? Você como cristão, você como uma pessoa que segue os princípios e o teu propósito, você acredita que o teu produto, ou o teu serviço, ou aquilo que você está oferecendo vai ser bom para o teu cliente? Porque se você acredita realmente, aí você pode oferecer. E a pessoa sente, o teu cliente sente, o cliente sabe. Não tem aqueles vendedores que só quer empurrar o produto ou o serviço de goela abaixo? Vários, né? Muita gente querendo enfiar curso aí só vendo a parte monetária. Não é assim que funciona. Tem que realmente
Você tem que realmente partilhar daquilo que você tem. Tem uma passagem da multiplicação dos pães e peixes que eu acho linda. Eu tenho aquilo lá como base da minha vida. Porque chegou aquele monte de gente para ouvir Jesus naquele monte, resumindo assim, ó, era muita gente, não dava tempo de voltar. E aí, os apóstolos chegou em Jesus, perguntou para ele falou assim: "Dê vocês mesmos de comer". Olha como que a palavra ela é muito clara. Dê vocês mesmos de comer. Ah, Senhor, não temos tal. O que temos aí? Ele perguntou. 2 peixes e 5 pães. Não era nada perante aquela multidão de gente. E aí ele deu graças, fez a multiplicação dos peixes e pães. E todos se alimentaram, se fartaram entre crianças, idosos, mulheres e adultos e homens. E aí por fim ele falou assim, ó, recolha tudo para que nada se perca. Para que nada se perca. Juntou 12 cestos. Quem que hoje porta esses 12 cestos? É eu, é você, é você, é você. É todas aquelas pessoas que, obedientes a Jesus, vai partilhar. A venda é isso. É isso que as pessoas. Eu passo de uma forma assim, mais simples, vendendo a ideia, mas no fundo, é isso. Uau. O que você tem para partilhar? Porque É forte isso, hein? Poderoso. porque a multiplicação não é para mim, não é para você, não é para você, não é para você. O milagre é para Jesus. Cara, Então assim, ó, se o teu produto ou o teu serviço vai ser bom pro seu cliente, vai haver essa multiplicação, tá feito o milagre já. É com uau. Jesus. E a prosperidade vai vir de forma natural e vai ser abundante, abundante ao ponto de sobrar. Não é assim, ah, eu comi e foi na medida. Não, 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 não. É de sobrar. É de sobrar a ponto, falou assim, eu tenho que partilhar. E muito, né? E nesse treino, nessa mentoria que eu ofereço, mentoria Tubarão, eu falo muito sobre isso. O Carlos já participou de duas já. A primeira, a segunda sessão é só sobre o ser, só. É como se fosse uma plantação. Primeiro nós vamos trabalhar o solo, colocar adubo nesse solo. A gente vai analisar esse solo como que tá. É trabalhado firme e a galera fala assim, nossa, eu tava esperando aqui tubarão de vento. Calma que vai ser assim. E um já fica me ensinando, não, não, calma. Você tem que tratar isso aqui, vamos tratar isso aqui. Pronto, o solo ficou Preparado. parado, o nosso coração. E o que a gente está fazendo hoje, que vocês viram que a gente falou, a parte maior do podcast é sobre Deus, sobre Jesus, sobre esse solo. Porque senão, nada faz sentido. E aí depois sim, na segunda, terceira, quarta sessão, aí é técnica de venda. Porque Deus também permite isso aí, Felipe. Sim. Ó, eu já li muito livro, já estudei muito, já fiz muito curso, eu já me especializei. Deus permitiu que eu fizesse isso. E baseado nesse permitir, eu tenho que partilhar. Eu tenho que partilhar. Não é nem assim, vou dizer pra você, um estilo de vida. É bonito falar, meu estilo de vida. Não, não, não. É missão. É missão. E aí quando as pessoas olham para um empresário que nem eu, como você, como o Marcelo, como o Carlos, oh, os caras, é isso e aquilo. Não, meu amigo. O chão que eu piso, a base que eu tenho é Deus. É isso aí. A partir dali que aí as coisas vão acrescentando. Mas a base é ali. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Pô, pra caramba. Sensacional. Saito, eu acho interessante na sua história, inclusive você perguntou pra gente sobre experiência com Deus, e você conta pra gente, principalmente nas mentorias, eu acho que você pode expor isso aqui também para as pessoas, que você teve algumas dificuldades que atrapalharam o seu relacionamento com Deus, atrapalharam o seu relacionamento em casa, e por resultado atrapalhou os resultados na empresa. Sim. Você se envolveu em vícios, como que é isso? Isso pode afetar os seus resultados? Conta um pouco pra gente sobre isso. Isso é uma coisa assim que, pra mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque eu vivi, aprendi, posso hoje falar para as pessoas de forma que eu vivi isso aí, não eu acho. Isso faz total diferença. A questão da carne, a questão dos vícios,
a questão do ego. O ego é pior que todos eles, porque o ego te leva a todos eles. E eu, quando eu vivi tudo isso, todas essas merdas que um monte de gente vive, e eu trabalho muito essa questão com as pessoas que se aproximam de mim, isso faz com que você perca o senso de honra. E quando você perde o senso de honra, você não vai ser um bom empresário, você não vai ser um bom pai, um bom esposo. Isso aconteceu comigo. E eu vejo assim, é muito delicado falar sobre isso. E as pessoas, às vezes nós somos homens, e no meio dos homens, assim, cara, isso é normal. Não é assim que eu ir pra balada é normal? Não é normal. E eu digo pra você assim, quando eu quebrei e passei por tanta dificuldade financeira, eu quebrei pra aprender. Precisava acontecer isso. Aconteceu isso pra mim hoje se tornar uma pessoa que pode falar das experiências que eu vivi. Tive 543 restrição no meu nome. Tem Nossa. noção que é 543 É restrição? Guinness, né? Tem que ir pro Guinness. Devia 3 milhões e 800 em 2006. Quanto seria hoje se é da área financeira? Cara, uns 20 milhões, né? 20 milhões por aí. Era 20 impagável a dívida. É impagável, não tinha dinheiro para pagar os funcionários. O salário de funcionários sempre atrasava, era um caos. E hoje, graças a Deus, seguindo os princípios e os valores que Deus nos ensinou e ensina a todo momento, hoje a minha empresa é próspera, meu casamento é um casamento feliz, abençoado. A minha vida com meu filho é uma vida assim que eu tenho meu filho como eu tenho muito orgulho dele. As pessoas que eu me relaciono, estar aqui com vocês hoje é um motivo de muita honra. Eu gosto dessa palavra, que essa palavra ela resume muita coisa, né? Ela é forte, ela resume. Eu falo que a, a gratidão e a honra, ela antecede a nobreza. Só pessoas nobres de verdade, elas são verdadeiramente gratas e elas sabem honrar quando elas precisam. E muito se vê e é notável isso em você. Desde a primeira vez que Sim, a gente se falou, eu já senti isso em você e eu falei isso pra você. sim. Uma das coisas que me chamou a atenção em você é porque eu senti que você é uma pessoa nobre. E uma pessoa nobre, Obrigado, pra Marcelo. mim, ela tem N características que uma outra pessoa não tem. E eu falo pra você, hoje o mundo precisava de mais pessoas nobres, porque elas vão entender muito sobre a vida e elas vão transmitir isso para as pessoas de uma forma verdadeira e vai incentivar as pessoas. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você respondeu essa pergunta. E você sabe que eu tenho uma frase minha que eu gosto muito, né? Que é uma marca só é marca quando ela marca. Isso serve para empresas, produtos, serviços, mas eu trago essa frase agora para o nosso momento aqui, Sim, nós como pessoas. As pessoas precisam entender cada vez mais que nós somos marcas únicas, não sim, existe outra igual. Então, assim, o que que você faz com essa marca vai dizer muito, né, sim. sobre o ambiente, as pessoas que vivem sobre você, Seu redor. a sua volta, enfim. E você respondeu isso. Então, uma marca só é marca quando ela marca. E você está fazendo isso na vida das pessoas que estão à sua volta, na sua família. E agora eu quero dizer para você que foi uma honra para mim estar aqui com você nesse momento, estar com o Caliston, com o Felipe. Porque uma coisa que eu sempre tenho pedido para o Senhor, faz 90 dias que saímos de Maceió, uma terra que nós estávamos vivendo. Moramos lá por 3 anos e estamos aqui em Alphaville. Quando eu pisei o pé aqui, eu falei, Senhor, faça com que eu esteja com pessoas certas que me façam crescer e que eu esteja nas mesas que eu vou olhar e vou falar assim, pela minha própria força eu não estaria ali. Então é Amém, entender cara. que é Deus e eu sou muito honrado de estar aqui com você nesse primeiro podcast aqui, que eu tenho certeza que teremos muitos outros. Então, e é isso. E continue sendo essa marca que está fazendo a diferença na vida das pessoas, na sua família. Obrigado. Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado, cara.
Aproveitando as palavras do Marcelão, prazer estar aqui, irmão. Muito bom te conhecer e conhecer um pouco da sua história e poder contribuir aqui nesse primeiro podcast dos Tubarões. Vai ficar marcado o Aí primeiro, sim, né? massa. É, e o abrir a legal, porteira, né? o legal é que a gente tava ali, né? Ah, vamos falar do quê? Vamos falar de comunicação, branding, posicionamento, estratégia, vamos falar de empreendedorismo, de vendas. Aí a gente falou, mas de uma outra forma, né? Sim. E quem pôde entender, como Jesus falava por parábolas, né? Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu vai lá e vai acessar. Quem E é entendeu, isso. entendeu. Quem entendeu, É isso. entendeu. Um grande prazer também, tá? Obrigado, Saito. Obrigado a cada um de vocês, né? Poder contribuir com as pessoas que estão nos assistindo, mas também contribuir com o seu propósito. Eu me sinto muito feliz porque não é sobre mim, é sobre a mensagem que cada pessoa tem. E Deus tem me usado, eu creio nisso, para te ajudar, para alavancar cada vez mais aquilo que está dentro do seu coração. Levantar tubarões aqui nessa geração. É isso aí. É isso aí. E eu agradeço de coração a todos vocês. Me sinto assim, abraçado. É um carinho muito, muito grande. É a presença do Espírito Santo aqui junto de nós. E ele mesmo disse, onde um ou mais estiver, meu nome eu estarei, né? E essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Dentro desse rolê, que nem disse, Esse rolê a missão é essa. é isso. É essa só. Entendeu? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. É, e até o próximo, né, Sai? Até o próximo. Próximo.